Chegamos ao nosso último tema dessa série, sobre os eventos finais, e agora o tema que vamos estudar: Novo Céu e Nova Terra. Esse é o tema. O mais talentoso artista jamais poderá imaginar, jamais conseguiria colocar numa tela o que Deus está preparando para nós. Paulo escreveu sobre isso, né? O que os olhos não viram, que os ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus está preparando para quem? Paulo explica: para aqueles que o amam. Então a recompensa será dada para aqueles que entregam suas vidas a Jesus e o amam. Essa é a condição. Então um novo céu e uma nova terra nos aguarda. Se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. É por isso que Jesus, em Mateus 16, ele diz claramente: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todas as vezes que eu leio esse verso e sou confrontado com a ideia de que o ser humano só tem dois destinos, a minha mente se remonta às grandes personalidades da atualidade. Os presidentes das nações, as pessoas mais influentes desse planeta, os atores, cantores, amados e idolatrados, todos eles um dia ou vão entrar no céu ou vão queimar no fogo eterno. Todos eles. E eu fico pensando, quanta gente de influência tem nesse mundo, formador de opinião, pessoas em quem a sociedade confia, mas em termos espirituais, muitas vezes, deixam a desejar. E toda a influência que eles têm, às vezes é direcionada para as coisas fúteis da vida. De que adianta conseguir situação boa financeira, acumular riquezas, posição, status, visibilidade, se nós não estamos buscando a eternidade? De nada. E vai ser uma cena surpreendente quando chegarmos na eternidade e os portais da Cidade Santa se abrirem. Pessoas ricas e influentes não passarão pelos portais, mas às vezes pessoas pobres, com pouca cultura, mas que amaram o Senhor Jesus, elas ali entrarão e tomarão posse da vida eterna. É por isso que eu sempre digo: tudo que Deus coloca em sua mão e toda condição que Deus dá para você deve ser usado por uma coisa: para a sua salvação, para a salvação da família e para o avanço do reino de Deus. É para isso. Finalmente é isso que faz sentido. Novo céu e nova terra. João teve uma visão desse novo céu e ele escreveu: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João não está dizendo que nesta nova terra não haverá um oceano. O que ele está dizendo é que aquilo que o separava das pessoas que ele amava não mais existirá. João viu um novo céu e uma nova terra. Você já percebeu o novo do homem? O novo fogão, o novo Corolla, não passa de um velho reformado. O novo fogão, ele vai continuar cozinhando, assando. O novo Corolla, ele vai continuar andando, tendo 4 rodas. O novo do homem, na realidade, é um velho reformado. Com Deus não é assim. Por isso que o profeta Isaías, em visão profética, ele declarou: eis que faço uma coisa nova. O novo de Deus é diferente.
O novo de Deus não pode ser comparado. Agora, por que é que Deus tem que fazer de novo? Porque Ele deu uma chance no passado. Nossos primeiros pais foram criados para viver eternamente. Eles poderiam usufruir de tudo que havia no jardim, com exceção, uma única exceção, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano, infelizmente, se aproximou desta árvore. Eva distanciou-se de Adão, e diz o livro de Gênesis, que quando ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também o marido, e ele comeu. O apóstolo Paulo vai ensinar que Eva foi enganada pela serpente. Adão não foi enganado. Adão não escolheu lançar sua sorte com Eva. Adão temeu perdê-la. O que Deus fizesse com Eva, também faria com ele. Então foi uma atitude voluntária. Eva foi seduzida, foi enganada. Adão não. Adão lançou sua sorte com a mulher, a quem certamente ele amava. E o resultado? O resultado, Gênesis 3:10 diz que quando Deus, próximo ao pôr do sol, vinha para visitar diariamente o casal, em um dia, quando ele veio para visitar, o que aconteceu? Adão e Eva se esconderam. E quando Deus pergunta, onde estás? Essa pergunta lá do Éden, ela ecoa por 6.000 anos na história. E Deus continua até hoje perguntando para o homem, onde você está? Na realidade, a missão de salvar nasceu no coração de Deus. É Deus quem escolheu salvar. E aquela frase dita no Éden, ela é emblemática. Onde estás? A procura do homem por Deus, ela é incessante. Ela não para em momento algum. Ainda ecoa aos nossos ouvidos, aonde você está? Deus diariamente nos procura. Procurou Adão e Eva. E então Adão respondeu, quando eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus vai dizer assim para Adão, mas quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que não comesse? Claro que Deus sabia. Mas Deus queria que Adão reconhecesse seu erro, sua culpa. Há muitas verdades no único texto da Bíblia. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode ler Platão, Sócrates, Aristóteles. Eles podem até formar alguns conceitos apoiados pela sociedade moderna, mas o texto tem aquilo que ele apresenta. Com a palavra de Deus não é assim. Cada verso, existem degraus, você pode cavar mais e mais profundo. Você pode se aprofundar no conhecimento de um único verso da Bíblia, e nós faremos isso a vida inteira, e não vamos exaurir o seu conteúdo, porque finalmente é a palavra de Deus. E quando nós vamos para o hebraico, Adão diz assim, eu percebi que eu estava nu. E a palavra usada por Adão aqui é uma palavra que tem a raiz de arum, nu. Eu percebi que eu estava nu. Mas aqui em Gênesis 3, essa palavra só aparece mais uma vez. E aparece em Gênesis 3:1, quando diz que a serpente era a mais arum de todos os animais. A serpente era arum. E quando o homem participa do fruto, ele se torna arumim. É por isso que Deus diz assim, eis que o homem não se tornou, como traduziu o Almeida, eis que o homem era como um de nós. Ele não é mais. Ele agora parece com a serpente. O homem foi criado à imagem e semelhança divina, mas pela participação do fruto, ficou semelhante a Satanás. O pecado tomou conta do seu coração.
E por causa desse pecado, ele não podia ter acesso mais à árvore da vida. Ele não poderia mais ser um eterno pecador. E ele teve que ser expulso do jardim. E Deus colocou um anjo guardando esse caminho, para que não mais ele comesse desse fruto. Só que Deus é tão bom, que mesmo antes de expulsá-lo do jardim, primeiro ele cobre a sua nudez. E para que a nudez de Adão e Eva fossem cobertas, um animal teve que morrer. E esse primeiro animal morto no Éden foi morto pelo próprio Deus. E apontava para um Salvador, alguém que viria morrer no lugar deles. As roupas de folhas de figueira que eles fizeram é um símbolo claro da tentativa humana de ser salvo, de cobrir o pecado, de ser justificado. Mas as peles de cordeiro que Deus usa para cobrir a nudez de Adão e Eva, esta sim é um símbolo da justiça de Cristo, que nos ensina de que só há salvação através dele. E antes que ele saísse do jardim, Deus diz para a serpente e para Eva: eu vou colocar inimizade entre vocês, Eva e serpente. Vocês serão inimigos. Eu vou colocar inimizade entre a descendência e o seu descendente. E um dia, serpente, você vai ferir o calcanhar do descendente que Eva vai gerar. Mas um dia, o descendente de Eva vai esmagar a sua cabeça. E a ferida no calcanhar é usado aqui como um símbolo de uma área não mortal. Por outro lado, o esmagar a cabeça, completamente mortal. Então, em Gênesis 3,15, nós temos o proto-evangelion, o primeiro evangelho, o primeiro enunciado, a primeira promessa de um Messias. Um Messias viria para dar uma segunda chance para Adão e Eva. E quando Eva pega em seu colo o primeiro filho, Caim, ela vai dizer: recebi uma dádiva, o Senhor. E ela achava que Caim já fosse o Messias. A história comprova que não era, mas ela pensava ser. Então a profecia foi feita lá no Gênesis, ainda dentro do jardim. Um dia, a serpente vai ferir o calcanhar descendente da mulher. Isso aconteceu na cruz. Essa profecia se cumpre na cruz. Mas um dia, o descendente da mulher, que é Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente. E na minha compreensão, esse esmagar, ele acontece em 3 tempos. Na cruz, Jesus obteve a vitória completa sobre Satanás. Foi condenado o reino das trevas e foi conquistado o nosso direito de vida eterna. Quando ele voltar, será um segundo ato desse drama, e Satanás será preso, e 1000 anos depois, a cabeça será esmagada completamente. Então, na minha visão, Gênesis 3,15 tem um cumprimento em 3 momentos. Na cruz, a vitória foi assegurada, mas existe um tempo escatológico, onde o diabo precisa ser preso, e 1000 anos depois, ele vai ser destruído. E como diz o profeta Naum, o mal não se levantará segunda vez. Gênesis 3,15 vai se cumprir. Por isso, eu e você temos o direito à vida eterna, porque Cristo conquistou isso na cruz do Calvário. Ele não merecia a morte porque nunca pecou, mas ao viver uma vida sem pecado e morrer de forma expiatória, ele nos garantiu direito à vida eterna. É por isso que você não precisamos morrer eternamente. Nós temos direito à vida. E essa vida vai se manifestar com ele. Quando ele voltar, nós receberemos a imortalidade. E então seremos levados para o céu. Como será o céu? Queria começar com os animais. Essas criaturas maravilhosas que Deus colocou para serem uma companhia para o homem. O profeta Isaías, em visão, ele diz: o lobo e o cordeiro
pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Todos os animais voltarão a ser herbívoros. Não vai existir uma cadeia de predador. E nós vamos ter a companhia desses animais. Todos eles. Eu gosto muito de pássaros. E no condomínio onde moro, de vez em quando aparece um azul. Lindo. Mas ele não deixa nem chegar perto. Que legal vai ser no céu. Você poder interagir com todos os pássaros. Nas cores variadas. Com os animais que você admira e gosta. A gente está acostumado às vezes a dar uma volta num cavalo. No céu isso vai ser coisa de criança. Nós vamos andar de leão. Andar de elefante. O que você quiser. Os animais serão pacíficos. Estou falando aqui mesclando céu e nova terra. Isso são cenas da nova terra, mas eu vou mesclar as coisas. E você divida aí como você quer. Isaías 65 diz que eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Quando a gente lê o profeta Isaías, que é um profeta, é uma profecia clássica do Antigo Testamento, você tem que ter em mente de que são profecias para o povo de Israel. Quando eles chegassem na terra prometida, essas coisas aconteceriam. Agora isso não aconteceu. Porque o povo chegou na Canaã, mas eles não se apropriaram finalmente da promessa. Era um povo rebelde, e finalmente no ano 34 da história, com o apedrejamento de Estevão, eles perderam o privilégio de nação escolhida. E as profecias clássicas de Isaías são reaplicadas. É por isso que quando vai para João dizendo, vi novo céu e nova terra, ele está extraindo de Isaías, que já havia dito isso. Eis que cria novos céus e nova terra, lá no capítulo 65. Então é uma profecia reaplicada. A Bíblia faz isso, é por isso que nós fazemos. E aqui diz que nós vamos edificar casas. Como é que será a nossa casa no céu? Como é que será a sua? Eu preparei uma plantinha para mim já. É um projetinho. Vou sugerir para Deus, pode ser assim? Não sei se você já fez a sua. Mas eu fiz uma coisa simples, está aí. Dá para ser assim, Senhor? Para que tantos quartos, Arilton? Os amigos. Se você um dia for na Alemanha e for na Bavária, não deixe de visitar o castelo de Neuschwanstein. Eu fui lá. É uma glória. Dá para fazer uma coisa parecida, Senhor? É uma plantinha básica. Ele vai dizer assim, só isso. Eu tenho algo que você nem imagina. Vai ser muito melhor. Eis que crio novos céus, nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Não é que você vai esquecer quem você era, onde você viveu, com quem você era casado. Não. O que nós não teremos mais serão memórias que nos fazem sofrer. Memórias que às vezes nós carregamos ao longo de uma vida e que tiram de nós a paz. Não haverá mais essas memórias. Os traumas que nós enfrentamos, os abusos, as injustiças. Não vai haver memória. Nós não vamos sofrer mais com essas coisas. E quanto nós precisamos deixar no passado. Quantos de nós às vezes vivem uma vida presos ao passado, assombrados por castelos fantasmas do passado. Não vamos mais ter essas memórias. Nada que nos tire o sono, que nos tire a paz. Não vamos nos lembrar. A Bíblia também diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo
estará com eles. Eu gosto desse verso porque ele diz de que esta cidade que Deus está construindo, a Nova Jerusalém, ela será agora o tabernáculo de Deus com os homens. E Deus vai habitar com eles. O desejo de Deus, na realidade, sempre foi morar com o homem. Se você vai para o livro de Êxodo, no capítulo 25, verso 8, Deus diz assim para Moisés: Moisés, diga para o povo, para eles fazerem um santuário, porque eu quero morar no meio deles. E Moisés fez um santuário. Esse santuário esteve por vários anos com o povo de Israel, enquanto eles caminhavam em direção à terra prometida. E quando chegaram lá na terra prometida, essa tenda móvel foi armada pela última vez em Siló. Essa aqui é uma foto do sítio arqueológico de Siló. Eu pude visitar esse sítio. E a paisagem que você está vendo ao fundo, isso é Canaã. Eles chegaram em Canaã. Siló foi a primeira capital do povo de Deus. Deus queria que o santuário ali ficasse e que o povo de Israel fosse fiel às suas leis. Deus iria abençoá-los, ia fazer deles uma grande nação. A terra se encheria com o conhecimento do Senhor, o mundo seria evangelizado. E no ápice desse processo evangelístico, o Messias viria para dar a sua vida. E logo depois dessa dádiva dos céus, já iríamos entrar na eternidade. Mas os planos foram frustrados. O povo não permaneceu leal. Um dia, o rei Davi desejou construir uma casa para Deus. Deus não permitiu, mas deu o privilégio para que Salomão construísse. E Salomão fez um magnífico templo. E em 1 Reis, capítulo 6, quando Salomão está orando na inauguração desse templo, Deus se manifesta. E a Shekinah, que estava repousando sobre o tabernáculo móvel, vem agora para Jerusalém. Se manifesta no templo. E Deus continua habitando com o seu povo. Continuando o seu grande plano de salvação. E os tempos foram se passando. O período profético foi se cumprindo. E quando deram os 490 anos de graça do livro de Daniel, o povo de fato não se arrependeu. E o templo no ano 70 foi destruído. E de lá para cá nós não temos mais um templo na terra. O ser humano tornou-se hoje esse templo. Paulo desenvolve essa nova teologia. 1 Coríntios 3, 16, 17, 6, 19 e 20. Não sabeis que vós sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Nós hoje somos o templo de Deus. Somos a noiva, a igreja. Mas Cristo vem buscar essa noiva. E então a Nova Jerusalém vai se tornar o tabernáculo, ou seja, o local da habitação de Deus. E esse planeta Terra, que vai receber a Nova Jerusalém, vai se tornar agora a capital do universo. E por que Jerusalém será a capital do universo? Porque Deus escolheu esse planeta como a ovelha perdida do universo para entregar seu Filho. Foi aqui que Deus se fez homem, nesse planeta. O mistério da encarnação. Deus se fez homem. Nasceu de uma virgem. Cresceu como uma criança lá em Belém. Fugiu para o Egito. Voltou de novo. Foi morar na Galileia. Morou em Cafarnaum. Viveu com os pais. Aprendeu uma profissão. Deus se fez homem. E no estudo da cristologia, no seio da Igreja Adventista, várias questões têm sido levantadas, mas a igreja caminha firme na orientação clara, bíblica e profética, de que Jesus assumiu a natureza humana com 4.000 anos, afetada pelo pecado, mas ele não foi infectado. O seu corpo era um corpo de um judeu, frágil como era nos seus dias, mas o diabo não tinha nada nele, ele não tinha tendência para o pecado, e ele se fez homem, para que nós pudéssemos ter vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Só Deus Filho é homem. E por quanto tempo ele será homem? Quando ele se encarnou, ele assumiu uma natureza que ele jamais perderá. Ele se ligou à humanidade por um laço
que jamais será rompido. Por toda a eternidade, ele será homem. Deus, homem. E por tudo isso, nós temos o direito à vida eterna. Porque ele se fez homem. E quando ele se fez homem, ele veio provar que Adão, no seu estado não caído, poderia ter obedecido, poderia ter sido fiel. Por outro lado, no nosso estado pecaminoso, não podemos, e é por isso que nós dependemos inteiramente da justiça dele. E nesse novo céu, que ele virá estabelecer, há uma outra promessa muito linda. Apocalipse 21:4, diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais sofrimento, mais doenças, mais mortes. Nunca mais. Nunca mais vamos ir até um cemitério sepultar as pessoas que nós amamos. Nunca mais. Outro dia eu estava em Curitiba. Depois do culto, uma irmã se aproximou e disse: pastor, o senhor pode orar com minha amiga? Eu contei isso para vocês aqui outro dia. Posso? E qual é o seu pedido? Pastor, ora por mim. Meu ex-esposo matou minhas 2 filhas. E depois se matou. Levam 2 garotas de 4 e 6 anos para um cemitério, assassinadas pelo pai. Isso não é natural. A morte nunca mais vai existir. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Mas ela vai. Ela vai. A gente sofre quando alguém que a gente ama vai embora. E sofre quando vemos os nossos amados sofrerem. Mas a morte vai ser vencida. Ela está com seus dias contados. E Jesus promete que ele vai enxugar a última lágrima. E nunca mais nós iremos chorar mortos. Assim vai ser o céu. Isaías diz mais: e será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O ciclo semanal vai permanecer por toda a eternidade. E nós todos os sábados iremos na presença de Cristo para adorá-lo. O que você faz aos sábados ao vir à igreja é um ensaio para a eternidade. E se você que está me assistindo não santifica ainda o 4º mandamento, que é o sábado, olha para a sua Bíblia, aí em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, aí está o 4º mandamento. Você tem que começar a santificar esse dia, porque é um mandamento da lei, assim como toda a lei. Mas todos os sábados, quando a gente cessa o trabalho e reserva o dia para estar na igreja, em adoração, ou com a família, nós estamos ensaiando para a eternidade. Porque lá, o sábado continuará a ser guardado. A bênção continuará. Os nossos olhos e nossa mente não podem nunca imaginar as glórias que Deus está preparando para mim e para você. Tudo que você imaginar será pouco diante do que Deus está preparando. Agora, há uma condição. Apocalipse diz qual é a condição para você tomar posse de tudo isso. Apocalipse 21:27 diz: nela, na cidade santa, nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente quem? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só estes vão entrar. O céu está sendo preparado para todos. E quem é que vai entrar? Não todos, porque nem todos querem, mas aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Agora, como que o meu nome vai para esse livro da vida? Jesus disse lá em Marcos 16:16,
Como que ele vai? Eu preciso crer e eu preciso ser batizado. Porque Jesus foi claro: quem crer e for batizado será salvo. Essa é a condição. Eu preciso crer e eu preciso ser batizado. Porque quando nós cremos, nós estamos abrindo a porta para que Jesus entre e faça morada. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus declara: eu estou à porta, eu bato. Agora, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Agora, Jesus não arromba a porta. Jesus só entra quando há permissão. E se a pessoa não permite, ele nunca vai entrar. Mas a única condição para você ter o céu é abrir a porta. E quando você abre a porta e deixa que Jesus entre, ele não só entra para ceiar com você, ele tira as suas vestes de folhas de figueira e cobre você com a justiça dele, que ele conquistou por uma vida santa. Ele cobre a sua pecaminosidade. Ele tira a sua indignidade. Como dizia Lefebvre na Idade Média, essa é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. Ele morreu para que você viva. Mas se você não quiser, ele não vai forçar. Você tem que dizer sim. Você tem que aceitar. E eu e você precisamos ser cobertos por essa justiça. Eu disse já hoje para vocês, se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. E esse céu nos será dado quando Jesus voltar. Glorioso é o futuro que nos aguarda para aqueles que estão sendo cobertos pela justiça de Cristo. Pastor Mark Phelan, numa conferência lá no Espírito Santo, certa vez, ele contou uma história que eu jamais me esqueci. Uma senhora, diaconisa da igreja, ligou para o seu pastor e disse: pastor, vem até minha casa com urgência, questão de vida ou morte. E o pastor foi com urgência até a casa dessa diaconisa. E quando lá chegou, ela o recebeu e ele sentou-se no sofá e eles começaram a conversar. E o pastor então perguntou: mas irmã, qual é o motivo de tanta aflição? Qual é o caso de vida ou morte? E a irmã então mostrou para ele o resultado de um exame que ela havia recebido. E ela estava com a doença terminal. Tinha poucos dias de vida. E ela disse para o pastor: pastor, pegue uma caneta, por favor, e escreva o que eu vou dizer para o senhor. E o pastor pegou uma caneta e disse: pastor, o senhor pode fazer o meu funeral? O pastor disse: posso. Eu queria planejar com o senhor o meu funeral. Podemos? O pastor achou estranho, mas vai dizer não diante de uma situação dessa? Pastor, vamos planejar o meu funeral. Anota aí, pastor. Primeira coisa, venha comigo até o meu quarto. E essa diaconisa abriu o guarda-roupa e pegou uma veste azul, uniforme de diaconisas da igreja dela, e disse para o pastor: pastor, por 30 anos eu sou diaconisa nessa igreja. Aqui está o meu uniforme de diaconisa. Então, quando me colocarem num caixão, por favor, me vistam com esse uniforme. Eu quero ser sepultada com o uniforme que eu usei de diaconisa, função que eu exerci por 30 anos nessa igreja. Anotou, pastor? O pastor anotou. O vestido azul do guarda-roupa. Segundo ponto, pastor. Quando eu estiver vestida de azul, dentro do caixão, por favor, vocês cantem a música Jamais se diz adeus ali. Eu quero que esse hino seja cantado no meu funeral. O senhor anota? Anotei. Terceira coisa, pastor. O senhor pregue sobre a esperança da ressurreição. Leia os textos de Paulo em Tessalonicenses e diga que um dia os mortos em Cristo vão ressuscitar, porque eu tenho essa certeza na minha vida. Pregue sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tá bem? Anotei?
Mais algum pedido? Só mais um. O quarto e último. Quando eu estiver aí no caixão, no meu uniforme azul de diaconisa, e vocês cantarem, jamais se diz adeus ali, e o Senhor pregar sobre 1 Tessalonicenses 4, por favor, o Senhor coloque uma colher na minha mão. Uma colher? Sim, uma colher. O pastor disse, eu não entendi. A irmã disse, eu vou te explicar, pastor. Por 30 anos como diaconisa nessa igreja, entre nós diaconisas, nós desenvolvemos um código secreto. E quando fazíamos almoço para a igreja, e todos eram convidados, e nós sabíamos que alguém havia preparado uma deliciosa sobremesa, nós dizíamos umas para as outras, irmã, guarde a colher. E quando a gente ouvia a expressão, guarde a colher, é porque a gente sabia que o melhor vinha depois. Pastor, põe uma colher na minha mão, porque o melhor vem depois. Você tem essa esperança no seu coração? Ou você está perdido? Não sabe para onde vai? Não sabe o que faz da vida? Você acorda todos os dias, sai correndo para o trabalho. Quando sobra tempo vem à igreja. Quando sobra tempo lê a Bíblia. Você está confuso? Do que você precisa é entregar-se a Cristo, porque Ele pode dar sentido à sua vida. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, obrigado por tão grande amor manifestado por nós na cruz do Calvário. Obrigado pelas promessas lindas da Tua palavra de um novo céu e de uma nova terra. Nós queremos ir morar contigo um dia. Mas antes de irmos habitar com o nosso bom pastor, precisamos recebê-lo em nosso coração. E nesta hora, mais uma vez, nós colocamos o nosso coração em Tuas bondosas mãos. Aceite a nossa entrega. Aqui estão Teus filhos que vieram aqui à frente, demonstrando o desejo de serem batizados, de terem seus nomes no livro da vida. Por favor, abraça cada um deles agora. Que o Teu Espírito opere nesses corações e que eles possam ser preparados para a vida eterna. A nós outros que um dia já passamos pelo batismo, conserva-nos firmes, Pai, nesse caminho. Cuida de todos nós. Oramos em nome de Jesus.